São Paulo acertando saída de jogador para o rival. Vamos falar sobre isso? Tem notícia e bastidor pra gente comentar aí também sobre a chegada do Crespo no Tricolor, o novo técnico do São Paulo. Vamos falar aí sobre isso, tem informação também de mercado da bola e muito mais pra gente trocar uma ideia. Belezinha, meu parceiro? Bora pra mais um vídeo aí e vamos começar aí o vídeo falando sobre Copa do Brasil, porque ontem a gente teve aí a CBF anunciando, né, oficialmente aí as datas, horários e também as transmissões aí dos jogos das oitavas de finais da Copa do Brasil. Já teve o sorteio, né? A gente conheceu o nosso adversário que vai ser o Atlético Paranaense e tá definido, ó, o jogo de ida, que é na nossa casa, né? Então, São Paulo joga o primeiro jogo do Morumbi e isso significa que tem que fazer o resultado em casa para poder levar uma vantagem pro jogo de volta, que vai ser lá na Liga Arena, né? Liga Arena, né? Arena da Baixada, agora é Liga Arena aí. São Paulo e Atlético Paranaense, jogo de ida no Morumbi, vai ser no dia 31 de julho, tá? No dia 31 de julho, vai ser aí numa quinta-feira, às 7h30 da noite, tá? Então, 31 de julho, primeiro jogo, vai na quinta-feira, às 7 da noite. O jogo de volta, que vai ser na casa do Atlético Paranaense, vai ser aí no dia 6 de agosto, tá? Vai dar na quarta-feira, às 7h30 da noite, tá? Então dia 31 de julho e dia 6 de agosto são aí as datas, né, para os jogos aí das oitavas contra o Atlético Paranaense. Os dois jogos vai ter transmissão aí do Amazon Prime Video, tá? Amazon Prime Video que vai transmitir aí o jogo, streaming, né? Streaming aí, né? Infelizmente não vai passar na TV, só streaming aí que vai ser no Amazon Prime Video, tá? Então tá aí datas, horários aí definido para as oitavas da Copa do Brasil, belezinha? Vamos mudar de assunto agora e bora falar aí, rapaz, sobre os jogadores aí de Cotia que estão no time principal do São Paulo, voltando aí para jogar no time sub-20. Isso mesmo, tá aí a informação do Globoesporte.com. Rian Francisco, Matheus Alves, Mike e Henrique Carmo abriram mão das férias do elenco profissional durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes e vão reforçar o time sub-20 na disputa do Campeonato Brasileiro neste período, tá? O São Paulo está muito mal aí no Paulistão sub-20, ó. O São Paulo vive uma situação complicada na competição. Com 15 pontos conquistados, o time de Alan Barcelos está aí na 15ª colocação, com apenas 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas até aqui. Tá, então o time aí tá muito mal, entendeu? E tem que se recuperar aí no Campeonato Brasileiro Sub-20. E os nossos crias aí que estão no time de cima vão aí, né, jogar pelo Sub-20 do São Paulo nesse período aí que os jogadores estão de férias, tá? Aí o que acontece? Sabe o que é curioso disso aqui? O GE traz aqui na informação do Globoesporte.com traz que o Rian Francisco, tá? Aí tinha pedido para jogar já no time sub-20, né? Para voltar pro time sub-20, né? Para ele ganhar a sequência. E o Zubeldia, ex-técnico do São Paulo, não deixou. Tá aí, ó. Rian Francisco já havia pedido ao ex-treinador Luiz Zubeldia para reforçar o elenco sub-20, enquanto ele não tinha uma sequência no time principal. O argentino, porém, recusou a ideia, tá? E seguiu aí com o jogador no time de cima, tá? Então o Rian, ele que joga um jogo aqui, joga 15 minutos aqui, meia hora ali, né? Ele joga bem pouco, ele não tem uma sequência aí no time de cima do São Paulo. Nesse cenário, né, ele queria jogar no sub-20 para ganhar uma sequência, né, para não perder ritmo, só que o Zubeldia não deixou, tá? Não deixou aí, entendeu? Os garotos do São Paulo, os garotos agora vão descer aí e já viajam para o confronto contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, tá? O jogo que vai ser lá em Curitiba. Aí, tá? Então, os jogadores do São Paulo estão de férias, só vão voltar, né, o time principal só volta no dia 26, entendeu? Tem muito tempo até lá de férias. E nesse período, nossos crias de Cotia que estão no time de cima vão jogar aí, tá? Na equipe sub-20 do São Paulo, tá? O São Paulo que tá mal no Brasileirão sub-20 aí, mas o time é bem mais fraco do que era no ano passado, né? Porque, evidentemente, esse ano não tem mais Rian, Lucas Ferreira, Matheus Alves, né? O Mike até jogou alguns jogos aí, mas evidentemente que principalmente do meio pra frente, o time tá bem mais fraco do que ano passado, porque os principais subiram pro time de cima aí, né? E agora vão voltar para reforçar aí o time, tá? Lembrando que, sempre vou reforçar, isso partiu dos jogadores, tá? Ninguém mandou
eles descerem pro time sub-20 não, tá? Isso é a opção deles, tá? Eles que abriram mão das férias para poder jogar no time sub-20 do São Paulo, tá? Eles abriram mão das férias, entendeu? Eles que tomaram essa atitude aí, por exemplo, aqui, não sei se vocês perceberam, mas aqui não tá, por exemplo, o Lucas Ferreira, né? O Lucas Ferreira que também subiu recentemente aí, é da geração do Rian, do Mike, do Matheus, só que ele não vai, né? Ele tá curtindo as férias dele aí, né? Que é justo, né? Todo mundo tá tendo. Diferente dele, os outros abriram mão aí para jogar na equipe sub-20 do São Paulo, belezinha? Vamos mudar de assunto agora. Tivemos aí a saída do Zubeldia, né, rapaziada? São Paulo que ficou aí mais de um ano com o Zubeldia no cargo, só que a gente tem aí nos últimos muitos anos, tá? Alguns casos bem específicos, tá? De técnicos que começaram o Brasileirão pelo São Paulo e que terminaram o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo. Então, olha só, Muricy Ramalho, naqueles 3 títulos seguidos, né? 2006, 7 e 8, e em 2014, e o Rogério Ceni em 2022. São os únicos técnicos que iniciaram e terminaram o Brasileirão pelo São Paulo na era dos pontos corridos, tá? Então, apenas Muricy Ramalho, né, em 4 oportunidades, né, nos 3 anos que foi campeão, em 2014 e o Ceni 22, foram os únicos técnicos aí do São Paulo a começar e terminar um Brasileirão na era dos pontos corridos. Olha que loucura. Isso é muito pouco, né, cara? Isso mostra aí a bagunça que é o futebol brasileiro no geral. Tem essa questão, essa cultura de trocar técnico muito rápido. O São Paulo, evidentemente, que não é diferente, não foge dessa cultura aí, né, cara? Enfim, apesar que essa diretoria do São Paulo atual, eles não é de mandar o técnico embora muito rápido. A gente acabou de ver a resistência que foi com o Zubeldia, ou melhor, a resistência não, eles não mandaram o Zubeldia embora, ele foi porque ele quis, ele pediu pra sair, entendeu? O mais rápido que for ali, né, tem que olhar o período certinho, o tempo que ficou, mas eu acho ele olhando por cima, acho que quem ficou menos tempo foi o Carpini, né, acho que ele foi o que ficou menos tempo aí, mas o técnico de São Paulo, cara, o Rogério Ceni teve muito tempo para trabalhar, o Zubeldia também teve, né, a diretoria não costuma demitir o técnico muito rápido, entendeu? Essa diretoria tem essa característica de deixar aí, né, cara, o técnico, né, com o mínimo de tempo possível para poder trabalhar. Porque eu não acho ruim, né? Eu acho certo aí, porque evidentemente não dá pro técnico fazer tudo em 2 meses, 3 meses, né, cara? Tem que dar tempo aí pro técnico trabalhar. Óbvio, tem que ser um técnico bom, né? Que tenha capacidade de fazer um bom trabalho. Não adianta também dar um ano e meio, 2 anos para um técnico incapaz. Também não adianta nada, evidentemente, aí, tá bom? E, né, e evidentemente mais um técnico aí que não vai conseguir esse feito que é começar e terminar um brasileiro pelo São Paulo. Né? O Zubeldia não vai conseguir isso porque no ano passado, quando ele chega, o Carpini era o técnico, né? O Carpini já tinha começado alguns jogos pelo São Paulo, né? Contra o Flamengo era o Carpini, contra o Fortaleza era o Carpini, né? Aí contra o Atlético Goianiense era o Milton Cruz, e só depois que o Zubeldia chega, né? Não foi... A gente não jogou o Brasileirão inteiro no passado só com o Zubeldia, né? Teve também o Milton Cruz e o Carpini. E esse ano começou com o Zubeldia e vai, né, terminar com o Crespo, tá? Então, na era dos pontos corridos, é muito raro um técnico de São Paulo começar e terminar aí, né, uma temporada aí pelo Campeonato Brasileiro. Belezinha? Vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre mercado da bola. O Lucas Musetti, que é setorista aí do Santos no UOL, trouxe a seguinte informação. O Santos ganhou força na corrida e avançou pela contratação do lateral direito Igor Vinícius. Atualmente aí no São Paulo, o defensor perdeu espaço no São Paulo na atual temporada. E já existem negociações para sua chegada ao alvinegro praiano. O Santos se aproximou da contratação de Igor Vinícius em meio à concorrência de Corinthians, Fortaleza e Vasco, além de outros clubes que demonstraram interesse no jogador, tá? Então tinha alguns times interessados aí, já foi especulado em vários, e dessa vez, né, parece estar no estágio aí avançado para o Igor Vinícius ser o novo jogador do Santos, tá? Um ponto que é muito importante aqui é o seguinte: ele tem contrato com o São Paulo até dezembro desse ano, tá? Até o final dele tem contrato com o São Paulo. Então, para ele sair agora no meio do ano, tem que ter um acordo aí, né, cara? Alguma coisa para ele sair, e parece que já tem. Tá? Informação aqui também do Lucas Musetti aí em relação ao São Paulo liberar ele para o Santos.
Igor Vinícius tem contrato com o São Paulo até o final de 2025, mas possui um acordo com a diretoria do São Paulo para deixar o clube já nesta janela de transferências do meio do ano, de graça, tá? Então, é um ponto importante, segundo Lucas Musetti, o São Paulo tem um acordo com o Vinícius para liberar ele de graça agora aí no meio do ano. O São Paulo vai ficar aí com a porcentagem dos seus direitos econômicos, tá? Então, é isso, tá? Parece que ele realmente vai pro Santos aí, com o São Paulo liberando ele de graça para o Santos, tá? O São Paulo tem um acordo aí para liberar ele, né? Libera ele de graça e o São Paulo mantém uma porcentagem dos direitos econômicos dele, né? Enfim, eu já falei isso aqui para vocês quando a gente comentou dele no Corinthians, tá? Eu não concordo em ficar liberando jogador aí de graça, assim, porque ninguém libera jogador de graça pro São Paulo, nem pra nenhum time, entendeu? O Santos saiu contratando um monte de jogador aí, gastou dinheiro a rodo, aí agora o Igor Vinícius, que é o cara de graça, pelo menos a compensação financeira mínima aí tinha que pagar, entendeu? No mínimo eu tinha que pagar, mas não vai acontecer porque o São Paulo tem um acordo para liberar ele de graça pro Santos, né? Gabriel, que é o Igor Vinícius, aqui, meu filho, dane-se, pode ser o pior jogador do mundo. O cara pode chegar lá, jogar bem e ser super útil pro Santos. Como já aconteceu várias vezes, jogadores estarem mal em outro time, vir pro São Paulo e ser muito útil. O Enzo Dias é um caso, né? Pô, a torcida do River odeia ele, o cara é super útil no São Paulo, a torcida do São Paulo gosta muito dele. Entendeu? Pra muitos, a melhor contratação do ano é ele. Isso acontece. O Caio Paulista, apesar do jeito que foi embora, estava escorraçado do Fluminense, chegou no São Paulo e apesar do jeito que saiu, jogou muito bem, até mais do que a gente esperava, né? Isso acontece, velho. Futebol tem dessas, entendeu? O cara pode chegar muito bem lá e jogar bem, entendeu? Essas coisas acontecem. Então, tá aí, o Igor Vinícius deve ir para o Santos de graça, tá? O São Paulo deve liberar aí o jogador de graça. Belezinha, meu parceiro? Vamos mudar de assunto aí agora e o negócio é o seguinte, bora falar aí sobre o nosso novo técnico, tá? Nosso novo técnico pelo São Paulo já foi rápido aí, né? No mesmo dia que anunciou a saída do Zubeldia, já acertou aí com o Crespo, apesar que não anunciou ainda, né? Acho que até já é esperado, né? Anunciou a saída do Zubeldia ontem, já vai trazer o novo técnico no mesmo dia, anunciado no mesmo dia. Acho que era esperado que o São Paulo aí vai anunciar hoje ou, né, nos próximos dias aí, né? Eu mesmo não estava esperando o anúncio já ontem, entendeu? Enfim, vamos lá, o que acontece, rapaziada? Vamos lá. Prestes a voltar ao São Paulo, Hernan Crespo tem um carinho pelo São Paulo que faz o seu olho brilhar, tá? Bastidor que trouxe aí o André Hernan, tá? A matéria dele aqui no UOL, olha só. O André Hernan conversou com o Crespo no jogo entre Brasil e Paraguai na Neoquímica Arena na semana passada e ouviu o argentino se declarar nos bastidores, tá? Então, teve o jogo Brasil e Paraguai semana passada, o Crespo tava lá e o André Hernan conversou aí com o Crespo, tá? Tá aí, ó. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu conversei com o Crespo. Quando se fala do São Paulo, o olho do Crespo brilha. Então, não foi difícil. Foi uma negociação tranquila. O São Paulo sempre fez o olho do Crespo brilhar. Ele entende que o trabalho dele foi interrompido de maneira precoce e desnecessária até. Ele entendeu a demissão no momento, mas achou que foi precoce e que o trabalho dele no São Paulo foi inacabado, que precisava um dia voltar para terminar o que começou, tá? Notícia aí, bastidor com o André Hernan traz, tá? Que quando fala de São Paulo pro Crespo, o olho dele brilha, né? Que ele entendeu a demissão em 2021, no momento ele entendeu, mas ele acha que foi uma demissão precoce, né? Desnecessária aí, que o trabalho dele não acabou, né? E a gente até repercutiu aqui ontem, ou melhor, lembrou, né, de uma entrevista que ele deu para a ESPN em 2022, se declarando pro São Paulo, né? Ele até fala, eu não sei se um dia eu vou voltar pro São Paulo, se eu vou voltar para outro time do Brasil, eu sei que um dia eu vou voltar pro Morumbi, não sei se como técnico ou se como um fã, né, como torcedor. Aí, então ele teve uma identificação legal pelo São Paulo. Ali foi campeão daquele paulistão que foi muito importante pra gente, apesar de ser um paulista apenas, né, que a gente tem vários na história, mas pelo momento ali, pelo contexto, foi um título muito importante pro São Paulo, né? E evidentemente que ele teve uma participação gigantesca naquele título que o São Paulo ganhou, então ele tem uma identificação mínima que seja aí, mas ele tem uma identificação com o São Paulo. Daí o André Hernan traz aí, daí que o olho dele brilha quando fala aí do São Paulo, né?
E eu acredito nisso porque é só você olhar a entrevista que ele deu lá em 2022 quando falam dele do São Paulo. Quando perguntam pra ele se ele vai voltar pro São Paulo um dia, e ele fala isso aí, né, que eu acabei de comentar com vocês. Né? Você vê que realmente ele se identificou, né, aí rapidamente com o São Paulo e agora ele tá de volta, né? Tem que esperar o São Paulo anunciar ele aí, mas ele vai ser aí, ele é o novo técnico do São Paulo após a saída aí do Zubeldia, tá? São informações nos últimos dias aí que acabou que a gente nem comentou, né? Tem uns 2 dias essa informação aqui, né? Mas a gente tem que comentar com vocês, que é o seguinte, que essa é uma informação que tem saído aí sobre o Patati, tá? Que é o jogador aí do Maccabi, tá? Aí de Israel. Deu, tava essa situação do Zubeldia, cai, não cai, né? Muita notícia focada no Zubeldia, acabou que a gente nem comentou aqui sobre algumas notícias, tá? Tem 2 pontos aqui, o Daniel Perrone tinha trago informação dizendo que o São Paulo estava de olho aí no atacante Wesley Patati, que é ex-Santos, tá? Ex-jogador do Santos aí, e que está no Maccabi de Israel. A ideia do São Paulo seria o empréstimo do jogador, tá? E a guerra envolvendo Israel e Irã pode facilitar a saída aí do Wesley Patati. Foi a informação que o Daniel Perrone tinha trago aí. Só que logo depois o André cantou essa informação que não tem nada, que não tem nenhuma chance, tá? Do Wesley Patati vir aí para o São Paulo. Nesse momento, ele é um jogador que tem as características parecidas aí com o Biel, que é o jogador do esporte, né, que o São Paulo sondou, foi atrás dele aí, né? São jogadores que tem características parecidas, né? Você pode que é um ponto aí polivalente, rápido, né? E o Patati e também o Biel se encaixam nesse perfil aí, mas segundo o André Hernan, não tem nada e não tem chance aí do Wesley Patati vir jogar no São Paulo aí, né? Enfim, eu só lembro do Wesley Patati por nome assim do Santos, né? Eu lembro quando ele jogava no Santos, mas não sei também da opinião, né, sobre o jogador tecnicamente, se é bom, muito bom, se é ruim, né? Não consigo dar uma opinião sobre a qualidade do jogador, né? Mas enfim, você conhece, seria uma boa ou não seria? Deixa embaixo nos comentários, se inscreve, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.